Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído do Pai, e que iria para o Pai, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Até aqui. Esse evento, que é narrado apenas no Evangelho de João, ele acontece na última ceia que Jesus ele realiza com seus discípulos, quando Jesus, saindo daquela mesa, saindo daquela reunião e saindo daquele cenáculo, ele vai se direcionar ao jardim do Getsemane, e ali no jardim do Getsemane, passando um momento de aflição, ele será preso e consequentemente levado a ser julgado e também condenado. E João narra esse texto porque esse texto ele tem muitas lições extremamente importantes, extremamente profundas para nos transmitir. O Evangelho de João é um dos evangelhos, ou é o evangelho mais difícil de pregar. Se você prestar atenção, você não percebe muitas pregações no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João ele é um pouco mais difícil de ser pregado. Porque o Evangelho de João ele é altamente teológico. Os evangelhos sinóticos, eles tendem a trazer narrativas da história de Jesus. Eles tendem a trazer a descrição de como foi o ministério de Jesus. O Evangelho de João ele é mais profundo. O Evangelho de João ele trata doutrinas profundas. Ele trata, por exemplo, da encarnação de Jesus, que é uma doutrina extremamente difícil de compreender. Como pode um Deus tornar-se homem e permanecer sendo Deus? Pois, como sendo um Deus, não pode deixar de sê-lo. João traz uma mensagem muito profunda e se torna um tanto quanto difícil pregar o Evangelho de João, e exige de nós preparo, exige de nós uma capacitação para que possamos absorver de fato a mensagem que João traz. E nesse texto, ao olharmos para esse texto de uma forma superficial, percebemos uma das lições que Jesus nos ensina. E a principal lição que Jesus ensina nesse texto é a lição da humildade. Nós sabemos que Jesus foi o maior homem que existiu. Nós sabemos que Jesus foi o homem mais influente que existiu. Jesus foi o maior líder que existiu. Não obstante ser o maior líder que existiu, Jesus ensina uma forma diferente de liderar. Jesus ensina uma forma diferente de tratar com seus liderados. E a forma com que Jesus escolhe para ensinar os seus liderados é através do exemplo de humildade, de amor e de respeito.
Quando nós falamos sobre liderança, quando nós reparamos o exemplo de muitos líderes, nós percebemos que o seu exemplo é exatamente o oposto. Eles tendem a ter uma postura autoritária, eles tendem a se posicionar sempre acima dos demais. Eles tendem sempre a querer serem vistos pelos seus liderados de baixo para cima. Jesus vem e ensina uma nova forma de liderar, e parece que a forma de Jesus liderar é eficiente, pois ele funda uma religião que é a maior religião do mundo. E nessa mensagem, Jesus, nesse evento e nesse texto, Jesus, ele está ceando com os discípulos, e quando ele está ceando com os discípulos, essa tradução diz que a ceia havia acabado. A tradução revista e atualizada diz que a ceia ainda corria, ainda não havia acabado. E realmente a ceia ainda não havia acabado. No meio da ceia, Jesus para. Jesus está pegando o pão, Jesus está distribuindo o pão, Jesus está distribuindo o vinho para os seus discípulos. E em determinado momento, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus cinge-se de uma toalha, tira as suas vestes, ou seja, a sua capa, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E começa a mostrar que o seu tempo, a sua permanência aqui na terra, estava findando-se. A sua missão estava cumprindo-se. É interessante que o texto diz que pouco antes da festa e pouco antes de partir para o Pai, Jesus toma essa atitude. Quando Jesus toma essa atitude, Jesus nos está mostrando que Ele estava consolidando a sua missão, que Ele estava terminando a execução da sua missão. E Ele está demonstrando para nós que para que nós possamos participar da festa e para que nós possamos nos encontrar com o Pai, nós precisamos consolidar a nossa missão. Nós precisamos concluir a nossa missão. Nós só estamos preparados para participar da festa e para nos encontrarmos com o Pai quando a nossa missão estiver concluída. Jesus estava concluindo a sua missão. E da mesma forma que Ele começa a sua missão com humildade, indo até João Batista e pedindo para que João Batista lhe batize, e sendo por João Batista repreendido, quando João Batista lhe diz: sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize. Da mesma forma, Ele está encerrando a sua missão com humildade, enaltecendo aquele que está ao seu lado, consolidando a vida, a espiritualidade daqueles que estão ao seu lado. A tua missão, ela ainda é árdua, a tua missão ainda é longa, mas você precisa cumprir a sua missão, porque se você não cumprir a sua missão, você não estará apto para participar da festa, nem você estará apto para encontrar-se com o Pai. E são duas coisas as quais a Bíblia nos tem prometido: que um dia nós vamos ser levados daqui para participarmos de uma festa nos ares, nos céus com o Senhor, as bodas do Cordeiro, e lá nós seremos galardoados, e lá nós seremos recompensados pela nossa obra aqui na terra. Mas a Bíblia também promete que nós nos encontraremos com o Pai, nós nos encontraremos com Deus, como Ele é, nós o veremos. E o profeta Amós vem e nos diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Será que você está preparado? Será que você está apto para encontrar-se com seu Deus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus havia amado seus discípulos até aquele momento. Desde que Jesus chamou seus discípulos, Jesus os amou intensamente até aquele momento. Mas o texto não para por aí. O texto continua dizendo que Ele os amou até o fim. Se Jesus está consolidando, concluindo a sua missão com seus discípulos aqui, aquele momento ainda não é o fim. Jesus ainda terá que enfrentar o abandono deles. Jesus ainda terá que enfrentar a solidão,
Jesus ainda terá que enfrentar a cruz. Ainda não é o fim. Mas Jesus amou até aquele momento. E os amou até o fim. Eu preciso dizer para você que Jesus, ele foi à cruz. Mas a cruz ainda não foi o fim. Eu preciso dizer para você que um dia você disse sim para Jesus. Mas ali ainda não era o fim. Ali era apenas o começo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o que ele vem nos dizer é que ele amou os seus discípulos até o fim. Ele amou os seus discípulos até o fim. E isso deve mexer conosco. Pois se ele amou os seus discípulos até o fim ele amará aqueles que continuam seguindo. E nós, como seus discípulos, desfrutamos desse amor. Nós, como seus discípulos, partilhamos desse amor. Nós, como seus discípulos, vivemos por esse amor. E ele nos tem amado e nos amará até o fim. Mas como ele amou os seus discípulos? Ele amou os seus discípulos fazendo tudo o que era necessário para que seus discípulos estivessem bem. Ele amou os seus discípulos fazendo tudo o que era preciso ser feito para que eles permanecessem firmes, para que eles permanecessem de pé. Ele amou os seus discípulos cuidando deles, socorrendo-os nas horas necessárias, alimentando-os enquanto eles tinham fome, orientando-os na sua ignorância, estimulando-lhes quando lhes faltava a fé, quando lhes faltava a confiança. Ele os amou, entregando a sua vida por eles. Ele os amou, sacrificando-se por cada um deles. Ele os amou, velando pelas suas vidas até o fim. Como é que ele ama a cada um de nós? Ele ama cuidando, ele ama alimentando, ele ama estimulando quando a fé nos falta, quando a fé é pequena, quando a fé é escassa para cada um de nós. Se eu entendo que aqui estão reunidos os seus 12 apóstolos, os homens mais próximos dele, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele chamou para realizarem a sua missão, eu percebo que ele foi até o fim, ele foi até o limite, para que ele não perdesse ninguém. Jesus, ele preza pela vida daqueles que ele chamou, ele vela pela vida daqueles que ele chamou, e ele vai até o último estágio, ele vai até o limite, para que não se perca nenhum daqueles que ele chamou. Pois ele disse que aquele que vem a ele, de modo nenhum ele lança fora, e aquele que está com ele, ninguém o arrebata das suas mãos. Se eu entendo que a ceia ainda não havia acabado, e que a ceia ainda corria enquanto Jesus toma essa atitude, eu entendo que Jesus não lavou apenas os pés de João, não lavou apenas os pés de Tiago, não lavou apenas os pés de Pedro, não lavou apenas os pés de André, mas ele lavou também os pés de Judas. Judas estava lá e Judas pôde também ter os seus pés lavados por Jesus. O que é que isso nos mostra? Que de Judas também ele cuidou, que Judas também ele amou, que por Judas ele foi até o limite, para que não perdesse Judas também. Então quando alguém o trai, quando alguém desobedece a ele, quando alguém naufraga na fé,
Isso não revela que a sua missão, não revela que a sua obra foi superficial, não revela que a sua obra foi incompleta. A sua obra foi profunda, a sua obra foi completa na vida de cada um de nós. E quando nós o traímos, quando nós o decepcionamos, quando nós desobedecemos a Ele, isso revela que nós devemos ser responsabilizados. A responsabilidade é toda nossa. A culpa não é dele, a culpa é minha, a culpa é sua. Ele fez tudo. A sequência do texto diz que quando ele diz para Pedro que precisa lavar a Pedro, e Pedro diz: lava tudo então, Senhor. Ele diz: quem já tomou banho não tem necessidade, precisa lavar apenas os pés. Ou seja, ele já havia lavado Judas, agora ele limpava os pés de Judas. Ele fez tudo o que era possível ser feito para que Judas também não se perdesse. Ele faz tudo, até mesmo por aqueles que o traem, para que esses também não se percam. Se eu entendo que ele fez tudo isso por Judas também, a pergunta que eu faço é: ele desiste de alguém? Jesus desiste de alguém? O que você acha? Ele desiste? Tem até uma música que diz: Ele não desiste de você. Se Ele não desiste de ninguém, por que que após dar o bocado a Judas, Ele diz: o que tem que fazer, faça depressa? Mentiram para você, Ele desiste. E isso deve soar nos nossos ouvidos como um alerta: Ele desiste de pessoas sim. Ele vai até o limite, Ele faz todo o possível para que não perca ninguém, mas Ele desiste. Ele desistiu de Judas. Chegou o momento em que Jesus disse: Judas, o que tem que fazer, faça depressa. Judas se levantou, foi e trouxe os inimigos para prenderem Jesus. Faça todo o possível para que Ele nunca desista de você. Se não houvesse a possibilidade de que Ele desistisse do ser humano, Davi não teria orado dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, nem me lances fora da tua presença. Se Ele não rejeitasse ninguém, Ele não teria destituído Saul do cargo. E quando Samuel orava por ele, Ele não teria dito para Samuel: não ore mais por ele, porque eu não vou ouvir. Ele desiste. Porém, Ele só desiste de alguém quando alguém já desistiu dele. A pergunta que eu faço é: você ainda continua firme com Ele? Você ainda continua decidido? Você continua na fé? Ou você já desistiu dele? Ou você está em processo de desistência dele? Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Se vocês me deixarem, eu também os deixarei. Mas se me buscarem, eu me deixarei achar por vós. Se você desistir dele, ele vai desistir de você. Mas se você ficar firme com ele, ele nunca vai largar a tua mão. Não importa os vales, os desertos, as perseguições que você enfrente, segure firme na fé, segure firme na mão dele, ele nunca vai desistir de você. O que isso me revela, o que isso me mostra, é que muitas vezes o Judas sou eu. Eu sou o Judas, eu sou o traidor, eu sou o desobediente, eu sou o negociador, eu sou aquele que vende Jesus, eu sou aquele que troca Jesus, e troca Jesus por bobagem, troca Jesus por mixaria. Mas o que esse texto me revela também, é que o meu mau-caratismo não é suficiente para que Ele negue a mim a sua graça, não é suficiente para que Ele negue a mim o seu amor, não é suficiente para que Ele negue a minha possibilidade e a esperança de salvação. Eu posso muitas vezes agir como um mau caráter, eu posso muitas vezes agir desobedientemente, eu posso muitas vezes ser infiel a Ele,
Mesmo assim, Ele me concede graça. Se hoje eu estou aqui, é porque Ele me concedeu graça. É porque Ele teve misericórdia de mim. E Ele resolveu, Ele decidiu me dar a possibilidade de ser salvo. Mas não abuse. Mas eu não posso abusar. Mas você não pode abusar. Porque se eu abusar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua longanimidade, a sua paciência poderá acabar comigo. E Ele poderá me rejeitar, Ele poderá me lançar fora. Ele havia banhado Judas, agora Ele lava os pés de Judas. E eu fico imaginando a cena. Eles estão assentados à mesa. E a mesa é uma mesa muito baixa, quase que rente ao chão. As pessoas, ao se sentarem às mesas, eles não assentavam-se em cadeiras, eles assentavam-se em almofadas. Mas eles não ficavam necessariamente assentados, eles ficavam meio que deitados, acomodados sobre essa almofada, e ficavam de frente para a mesa, de frente para o alimento. E necessariamente os seus pés ficavam para trás. Jesus levanta-se, pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água nessa bacia, amarra a toalha na cintura e sai, indo a cada lugar em que há um dos seus apóstolos. E a cada um que Jesus vai, Jesus desamarra as sandálias e lava os seus pés. Após lavar os seus pés, Jesus enxuga com aquela toalha. E quando ele vai até Judas, eu imagino Judas olhando Jesus desamarrando as suas sandálias. Eu imagino Judas olhando Jesus, pegando água na bacia e lavando os pés de Judas. Ou talvez pegando os pés de Judas com carinho e colocando dentro da bacia e lavando os pés de Judas. Enquanto Jesus está agindo com graça, com benevolência, com amor, eu imagino Judas olhando para Jesus cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de maus sentimentos. Porque o próprio texto diz que Jesus sabia quem o havia de trair. E o próprio texto diz que Jesus sabia que Satanás já tinha colocado no coração de Judas o intento de traí-lo. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente o que passava na mente de Judas. E mesmo assim, com graça, com misericórdia e com amor, Ele lava carinhosamente os pés de Judas. Judas olha para o rosto de Jesus e vê o rosto de Jesus meigo, amável. E Jesus, ao olhar para o rosto de Judas, talvez ele vê uma face sisuda, uma face fechada, uma face que demonstre ódio, rancor. E mesmo assim, ele lava os pés de Judas. Que lição é essa que Jesus nos está ensinando? Lição de humildade, mas acima de tudo, de amor. Nós temos uma tendência a dizer que o caminho é estreito, que o caminho é difícil. E é verdade, o próprio Jesus disse: o caminho é estreito, o caminho é difícil. Mas eu preciso dizer para você, o que torna o caminho difícil não é obedecer. Às vezes nós pensamos que o que torna o caminho difícil são as regras impostas por Jesus, as regras impostas pela Bíblia, que são muito difíceis de obedecer. Por isso o caminho é difícil. Eu preciso dizer para você, o que torna o caminho difícil não é obedecer. O que torna o caminho difícil é amar. Porque amar é uma exigência que Deus faz ao ser humano, que muitas vezes vai além da sua capacidade. Por que eu digo a você que não é difícil obedecer? Porque obedecer decorre de uma escolha, de uma decisão. Eu decido obedecer.
Eu decido diante de uma ordem, acatar esta ordem. E por que eu digo que amar é que é a parte difícil da fé? Amar é a parte difícil do cristianismo. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque eu preciso decidir, eu preciso escolher amar. E isso torna amar tão difícil. Porque se fosse algo automático, se não dependesse do meu esforço, estaria tudo bem. Mas não. Eu preciso escolher amar. Eu preciso escolher amar Judas, como Jesus amou. Amar aqueles que me amam é a coisa mais simples do mundo. Mas amar aqueles que me odeiam é difícil. É extremamente difícil. É a parte mais difícil da fé. É a parte mais difícil do cristianismo. Desejar vida para quem quer a minha morte. Desejar saúde para quem me quer ver doente. Desejar o sucesso para quem quer ver o meu fracasso. Isso é extremamente difícil. O perdão é a exigência, na minha concepção, é a exigência mais difícil que Deus faz ao ser humano. Porque quando ferido, algumas pessoas têm maior facilidade de perdoar, mas quando ferido, é extremamente difícil você olhar para aquela pessoa que te feriu, que te magoou, e você conceder àquela pessoa perdão. E perdão é isenção de culpa. Perdão não nos isenta das consequências, mas o perdão isenta da culpa. Alguém te machucou, alguém te feriu, e você isentar essa pessoa da culpa, e você fingir, entre aspas, que nada aconteceu. Isso é extremamente difícil. E eu sei que essa é uma exigência que Deus faz a cada um de nós. E eu olho isso na prática, nesse exemplo de Jesus. Judas já combinou que vai trair Jesus. Judas já combinou que vai vender Jesus. Judas já pegou as moedas. Só está esperando o momento exato para entregar. Só está esperando o momento exato para apontar. É esse. Jesus sabe de tudo isso. E mesmo assim, Jesus olha com um olhar meigo para Judas e lava os seus pés e enxuga da mesma forma que Jesus fez com todos os outros discípulos, com todos os outros apóstolos. Como é difícil tratar com o mesmo amor a pessoa que me ama e da mesma forma tratar a pessoa que me odeia. Me desculpe, me perdoe. Eu não estou aqui para passar para você uma falsa espiritualidade, para passar a imagem de super santo. É difícil. E eu sei que como é difícil para mim, é difícil para muitas outras pessoas. Da mesma forma que para alguns é mais fácil perdoar, existem outras coisas na fé que são difíceis também. E isso torna, na minha concepção, um caminho estreito, um caminho difícil. Não é obedecer. Obedecer é fácil. Você pode fugir da tentação, você pode fugir do pecado. Mas amar é algo que depende da sua decisão. Você precisa decidir amar. E isso é extremamente difícil. O texto diz que Jesus tem ciência clara da sua posição. Jesus tem ciência clara do que ele representa. Jesus tem ciência clara da sua missão. E o texto diz com todas as letras que Deus entregou tudo, Deus confiou tudo às suas mãos. Se Deus colocasse tudo nas suas mãos, você imagina o privilégio e a responsabilidade que você teria? Por um lado você seria privilegiado, Deus confiou em você, para que você realizasse a missão mais importante da história da humanidade, ou até mesmo da história da existência, daquilo que diz respeito ao tempo conhecido e daquilo que pode fazer parte do tempo que não existe. A missão mais importante era a missão da salvação.
E Deus confiou isso, Deus confiou tudo nas mãos de Jesus. Se fosse você cumpriria essa missão? Se fosse você conseguiria corresponder a Deus, às suas expectativas? Deus confiou tudo nas mãos de Jesus. Então segura, Jesus confiou tudo a você. Não se imagine se Deus tivesse confiado tudo a você, porque Ele confiou. O que Ele não confiou a você nem a mim foi o sacrifício, mas Ele confiou a você e a mim a missão de anunciar, de fazer Jesus conhecido, e através da mensagem as pessoas serão salvas. A diferença da missão de Jesus para a nossa é que Jesus é o autor da salvação. Jesus sacrificou-se e só Ele poderia fazer isso. Mas Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. A salvação do mundo depende da missão da igreja, a missão de pregar, a missão de anunciar. Deus confiou em você, não o decepcione. Deus chamou você, não negligencie o seu chamado. Deus levantou você, não retroceda. Ele tem te amado até aqui e te amará até o fim. Então não recue. Entenda, se Ele confiou em você, é porque Ele viu algo especial em você. Se Ele confiou em você, é porque Ele viu potencial em você. Se Ele confiou em você, é porque Ele sabe o que você tem para oferecer. Não o decepcione. Não o decepcione. Porque naquele dia, você poderá ver muitas vidas na condenação, que poderiam ter sido salvas através de você. Você é o responsável por anunciar Jesus àqueles que estão à sua volta, àqueles que estão ao seu lado. Não o decepcione. Mais uma vez eu insisto, não o decepcione. Jesus está lavando os pés dos discípulos, e quando Jesus chega aos pés de Pedro, Pedro diz: Senhor, mas o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus: sim, eu vou lavar os seus pés. Pedro diz: nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E eu entendo o que Pedro está dizendo, pois era algo humilhante para Jesus. Jesus estava se humilhando ao extremo ali. Porque quando alguém recepcionava pessoas na sua casa, essa pessoa teria que disponibilizar às pessoas água para se lavar, para tirar a poeira, para se limpar. Mas o dono da casa jamais faria isso. Ele dava os meios, ele encarregava os servos, os escravos, de fazerem isso, de desamarrarem as sandálias, de lavar os pés. Mas o dono da casa jamais faria isso. Eu entendo o que Pedro está pensando. Jesus é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado por Deus. Isso não é tarefa de Jesus, isso não é missão para Jesus. Então, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Entenda uma coisa: ao longo da caminhada nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser purificados por Ele, precisamos ser limpos por Ele. Jesus diz: Pedro, hoje o que eu faço você não entende, mas um dia você vai entender. E talvez quando você aderiu à fé, também você talvez tivesse a mesma mentalidade de Pedro. E da mesma forma que Jesus falou para Pedro, Ele fala para você hoje. Ao longo da caminhada você vai perceber e você vai reconhecer a necessidade que você tem de ser purificado. Porque a caminhada desgasta a nossa vida. Porque a caminhada contamina. Porque a caminhada, não obstante nós termos sido lavados por Ele, a caminhada nos leva
em inúmeros momentos, termos contatos com a impureza do pecado. Ora nós caímos, ora nós levantamos, ora nós demonstramos fé, ora nós demonstramos apatia na espiritualidade, ora nós estamos fortes, ora nós estamos fracos, e isso desperta em nós o senso de necessidade. Nós percebemos e reconhecemos que nós necessitamos ser purificados por Ele. Pedro não entendeu naquela hora, mas depois com certeza Pedro entendeu que ele necessita. Você necessita. Ao longo da caminhada você necessita estar constantemente sendo purificado por Ele, porque você vai se contaminando, você vai se sujando, você vai tendo contato com o pecado e isso vai desvirtuando você. Mas quando Pedro nega-se a ser lavado por Jesus, isso demonstra uma teimosia de Pedro, isso demonstra uma dureza no coração de Pedro. Não endureça o seu coração, não se torne ao longo do trajeto autossuficiente, não ache que não há necessidade. Algumas pessoas se tornam tão espirituais, tão cheias de Deus, que se acham o supra-sumo, que se acham acima do bem e do mal. E o homem nunca corre tanto perigo quanto ele se acha bom demais. O homem nunca está correndo tanto perigo quando ele se acha santo demais, quando ele se acha autossuficiente. Quando o homem pensar que é bom, ele está correndo o risco de cair. Quando o homem pensar que ele é poderoso, ele está na mira do inimigo, está prestes a ser atingido pelo inimigo. Ao longo do trajeto, não torne-se teimoso, não torne-se autossuficiente. Entenda, nós precisamos ser constantemente purificados por Ele, para que permaneçamos limpos, da mesma forma que nos tornamos quando Ele nos chamou. O que nós aprendemos também com esse texto é que quando Pedro tem essa reação, Jesus o repreende imediatamente. Pedro poderia ter os motivos dele para se opor à ação de Jesus. E o que nós precisamos ao longo do trajeto é deixar de achar plausível os motivos dos outros para não fazer o que tem que ser feito. O que nós temos que fazer é deixar de engolir qualquer desculpa. O que nós precisamos deixar de fazer é deixarmos de ser conivente com a apatia espiritual das pessoas. Jesus não foi assim. A palavra de Jesus para Pedro foi reta, foi direta. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Às vezes nós estamos nos tornando negligentes com o Evangelho, nós estamos nos tornando apáticos com o Evangelho. Nós estamos cheios de motivos, de razões e de desculpas para não vir à igreja, para não cumprir o nosso papel como cristãos, para não executarmos a obra que Deus designou para que nós executássemos. E muitas vezes nós, como líderes, procuramos entender as pessoas. Não, eu entendo. Acabou isso. Chega disso. Jesus não teve que entender Pedro, as motivações de Pedro, não. Jesus simplesmente disse: Pedro, se você não deixar que eu faça isso, acabou, você não tem parte comigo. Então chega de desculpa, chega de apatia, chega de motivos para não vir à igreja, chega de motivos para não fazer a obra de Deus, chega de motivos para não entregar-se a Deus completamente. Acabou. Quando é que nós vamos entender que tudo que nós colocamos como motivos para não fazermos o que tem que ser feito são desculpas? Ah, porque eu não posso, ah, porque eu não tenho tempo. E por que que os outros podem, por que que os outros têm tempo? Ah, porque eu estou cansado, e por que que os outros não se cansam? Será que não se cansam? Todo mundo cansa. Ah, porque para mim é mais difícil, é porque as lutas que eu enfrento.
Pedro diz que as lutas que eu enfrento são as mesmas que os meus irmãos enfrentam no mundo inteiro. Tem irmãos meus sofrendo muito mais do que eu, e estão fazendo a obra, e estão firmes. Tem irmãos meus que estão pagando a sua fé com a vida. O preço da sua fé, o preço do seu cristianismo, o preço de não negar Jesus é morrer. Estão lá, estão firmes. Até quando eu vou ter motivos para não fazer o que Deus quer, o que Deus tem determinado que eu faça? Até quando eu vou ter desculpas? Cuidado. Daqui a pouco Deus pode ter uma desculpa para você também. Daqui a pouco Deus pode ter um motivo para não te ouvir, para não te atender. Daqui a pouco Deus pode ter um motivo para que na hora que você estiver diante dele, ele feche as portas e diga para você: aparte-se de mim, eu não te conheço. É assim. A coisa é assim. Se eu busco, eu o encontro. Se eu não o busco, eu não vou encontrá-lo. Se hoje eu o rejeito, se hoje eu rejeito a sua palavra, a Bíblia Sagrada diz que naqueles dias as pessoas andarão de mar a mar à procura da sua palavra e não a encontrarão. Compreenda o privilégio que você tem por ter sido chamado por Ele, por ter dele o direito a exercer a sua fé, o privilégio a exercer a sua fé. Isso é um privilégio que talvez você não tenha noção do quão grande ele é. Isso é um privilégio inimaginável para muitos dos que professam a mesma fé que você hoje. A nossa conduta, o nosso procedimento pode revelar que nós não temos parte com Ele, que nós não temos comunhão com Ele, que nós não temos ligação. A conduta de Pedro estava levando Pedro a mostrar para Jesus que ele não tinha parte com Jesus. A nossa conduta, o nosso procedimento, o que tem revelado sobre nós com relação a Ele? Tem revelado que nós estamos unidos, juntos e em comunhão com Ele? Ou o nosso procedimento tem mostrado, tem revelado que nós estamos longe dEle? Essa é uma resposta que só você tem com relação a você. Você sabe perfeitamente quem você é. Você sabe perfeitamente qual é a conduta que você tem. Você sabe perfeitamente qual é a vida que você leva. Quando ele repreende Pedro, Pedro diz: ah, Senhor, então se é assim, não lave apenas os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Quando ouve a repreensão dele, Pedro se rende. Pedro não continua teimando com ele. Quando repreendido por ele você for, não seja teimoso. Submeta-se a ele. Quando a sua palavra lhe repreender, aceite a repreensão e dobre-se diante dele. É o melhor conselho que eu posso dar para você, porque ninguém pode medir forças contra ele. Quem pode dar-lhe conselho? Quem pode enfrentá-lo? Quem pode prevalecer diante da sua face, diante da sua presença? Jesus responde para Pedro: não, Pedro, você já está limpo. Quem já tomou banho não precisa mais ser lavado completamente. Apenas os pés é suficiente. Ele está dizendo: nós já fomos limpos, nós já fomos lavados, nós já fomos regenerados. Mas pela caminhada e pelo constante contato com o pecado, os nossos pés precisam estar sendo constantemente lavados. E os nossos pés estarem sendo lavados demonstra que a nossa caminhada está sendo purificada. E se a nossa caminhada está sendo purificada, se os nossos passos estão sendo purificados, se os nossos pés estão sendo purificados, eles estão sendo conduzidos pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida. E o destino para o qual esse caminho vai nos levar é a vida eterna, é a salvação. E como é que ele purifica? Com água? É com água. Com
água da sua palavra. Ele está purificando você hoje, através da sua palavra. Ele está purificando você nessa hora, através desta palavra, mostrando para você, você carece, você tem necessidade. E essa é a minha missão. Para isso eu vim, para te amar e para te guiar, para te conduzir. E desta mesma forma continuarei te amando até o fim. Aqui é um simbolismo muito grande, nessa cerimônia que Jesus está fazendo, com a sua missão. E essa cerimônia expressa perfeitamente, revela perfeitamente qual é a sua missão. Porque quando Jesus está assentado, creio eu que no lugar mais importante da mesa, Jesus está demonstrando que um dia ele esteve assentado em um trono de glória. E Jesus se levanta para lavar os pés dos discípulos, ou seja, Jesus se levantou do seu trono de glória, para descer e assumir a forma de servo, lavar, purificar pecadores. Quando Jesus tira a sua veste de cima, ele está despindo-se da sua glória como Deus, não deixando de ser Deus, mas ele está despindo-se da sua glória como Deus. Ele está mostrando: olha o que eu fiz por você, olha o papel que eu assumi, olha a humilhação que eu passei e estou passando, e maior humilhação eu passarei ao ter que me render à morte sendo Deus por você. Será que você consegue reconhecer isso? Será que você consegue perceber isso? Será que você consegue valorizar isso? Você não tem ideia do quanto custou para você hoje estar aqui. Você não tem ideia do quanto custou para hoje você estar na fé. Você não tem ideia do quanto custou para hoje você ouvir essa palavra. Então valorize. Você tem de graça, mas para ele custou muito caro.